Patrulha da Cidade, com Laudívio Carvalho. Agora são 7h03. Estou recebendo o prefeito de Betim, Vitório Medioli. Prefeito, boa noite, como vai? Tudo bem? Boa noite, Laudívio. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Um dia de muito trabalho, mas um dia que valeu a pena. Procurador do município de Betim, doutor Bruno Cipriano. Como vai, procurador? É um prazer estar aqui novamente na Rádio Super, pela primeira vez no seu programa, que eu já sei que é um sucesso. Obrigado pelo carinho. Meus amigos, a população de Betim protestou hoje contra o bloqueio de 47,8 milhões de reais que os cofres do município podem sofrer. Prefeito, o que está acontecendo em relação a isso? Não é que pode sofrer, já foram decretados pelo Tribunal de Justiça para dia 5 de novembro. Portanto, nós estamos na iminência de uma catástrofe, porque o município já foi cortado nos últimos 12 meses. Aí aqui, não é que, quando digo 12 meses, que foi totalmente no governo Zema. Aliás, o Zema é o menos culpado disso. Nós tivemos uma perda de quase 220 milhões no ano passado e de 49 milhões esse ano. Entretanto, Betim, com uma perda, com um sequestro desses valores, hoje não consegue administrar mais as suas obrigações. E tenha presente que Betim depende muito de repasse do ICMS, porque é a cidade mais industrializada. E o seu orçamento depende em quase 70% de repasse do ICMS. Ao contrário de Belo Horizonte, que não tem recebe só 18% a 20% de ICMS da sua receita total. Portanto, esse impacto para nós foi um desastre. Depois se soma uma dívida fundada, ou seja, uma dívida de empréstimos, de obrigações que a prefeitura tem, que absorve quase 20 milhões por mês. E uma folha que já está no limite dos limites da responsabilidade fiscal e uma situação, portanto, muito precária. Agora chega um bloqueio de 47 milhões, né, que sozinho representa mais que uma folha inteira do município. Não há como se ficar de pé. Um município desta maneira. Hoje a população foi cientizada e parabéns à população de Betim, porque mostrou maturidade. Não é mais aquele povo que vai e vota sem saber em quem votar, ou como se diz, a quem pagou a última cachaça, entendendo? É um voto que hoje a população está entendendo. É de bom que entenda, porque as pessoas que entendem como se destrói um município, na próxima saberá escolher pessoas que têm compromisso e saberá cobrar dela esse compromisso com a decência. Mas hoje foi um movimento histórico. Mais de 10 mil pessoas desceram. Muitas outras assistiram nas redes sociais. Houve uma união da população suprapartidária, de 35 sindicatos, associações, pessoas que se sentem ameaçadas e desceram à rua em legítima defesa. Legítima defesa. Quando um Estado, entendendo? Quando uma máquina pública não atende a população, mas se faz inimiga dela, e tira dela aquilo que é imprescindível para a saúde, para a educação, para manter aquilo que mais serve à população carente. Porque o cliente da prefeitura não é o cidadão, digamos em geral, exatamente aqueles mais carentes. Portanto, é dinheiro tirado de cirurgia, tirado de medicamento, tirado de creche, de merenda escolar. É um roubo perverso, é um crime hediondo, entende? Esse de retirar a receita pública de uma prefeitura que está passando aquilo que está passando no Betim. Betim perdeu 4% de participação no ICMS de todo o estado. Encolheu a nossa receita mais de 500 milhões por ano nos últimos 6 anos. Não tem como resistir. A Fiat foi embora para Pernambuco, o polo acrílico que tinha que vir não veio.
perdemos 120 empresas. Nós estamos administrando uma situação que é para lá de calamidade. Se é ruim para o Zema, para nós é muito pior. Porque também nós não temos capacidade de negociação. Né? Nós temos que gerir exatamente com os recursos que estão na mão. Estamos pagando em dia, pelo menos, até 6 meses atrás, até 8 meses atrás, quando foi feito o primeiro sequestro. E hoje, a população compartilha, nossa é uma administração transparente, sabe dos números. Discutimos todas as nossas decisões. Hoje a prefeitura foi secada, a austeridade é a palavra que mais se ouve, não há desperdício de um único centavo. Então a população está comovida, entendendo? Como é que vamos tirar 47 milhões? Vamos tirar de quem, da educação, da saúde, sobretudo da saúde, né? E descer à rua. E, são 10 mil, foram 10 mil hoje, mas eu aposto que amanhã vai ser mais. Esse movimento é permanente, não é um dia de protesto, esse é um protesto permanente que o Betim está fazendo. Um protesto que me faz lembrar do Gandhi, na Índia, um protesto contra o Império Britânico. Foi um protesto permanente, silencioso, não violento, protestar contra a tirania. Nós vivemos de uma tirania, de um Estado que é podre, entendendo? De um Estado que é tomado por corrupto, gerido por corrupto, e isso chega no Brasil. Esse é um movimento contra a corrupção. Hoje não se consegue mais administrar um país dessa forma. Não se consegue. É corrupto o Estado, é corrupta a União, são corruptos os municípios, e fica por isso mesmo. Uma construtora como Andrada Gutierrez, a mais indiciada da Lava Jato, destruiu a Petrobras, destruiu o país, onde colocou a mão, acabou com a Semig, acabou com a Oi, acabou com a Santo Antônio. Se fizesse aqui, se tivesse aqui um Dallagnol, eu moro para investigar o que acontece aqui em Minas Gerais, eu quero ver se esse pessoal aqui estaria andando na rua. Entendendo? Isso é um absurdo que acontece. E o despropósito, o cinismo de querer 480 milhões de Betim. Mas no decorrer do programa, depois vou te mostrar A mais B, as fraudes, as falsidades, um caso de intervenção, entendendo? Intervenção superior. Nós vamos ao Procurador-Geral da República, vamos ao Senado, vamos na ONU, vamos em qualquer lugar. Betim não vai pagar isso. Não deve pagar isso. Bem pelo contrário. Nas auditorias nós temos muito a receber, porque Andrade Gutierrez já se safou com documentos falsos de pagamentos indevidos. E são muitos. E agora auditando apareceu isso. Te falo mais. Roubaram da prefeitura de Belo Horizonte bilhões. Nós mostraremos isso, como roubaram de vários outros municípios, em vários outros estados, de maneira fraudulenta, com documentos falsos, assinaturas falsas, documentação que não se sustenta em pé. Mas então, ninguém defende. A corrupção da Andrade Gutierrez compra presidente da República. Você imagina comprar um secretário de um município como o Betim? Imagina comprar uma dúzia de prefeitos de Betim? É a coisa mais fácil. Né? O dinheiro deles é ilimitado, não tem fim, não tem medida. E aqui é um país muito frágil. A ética, a moralidade, o que conta é o dinheiro. O grande Deus desses picaretas, né, desses bandidos, elites fajutas, é o dinheiro. Portanto, é isso que está acontecendo hoje no país. E Betim vai pagar 480 milhões, 30% do nosso orçamento anual. Imagina, proporciona isso ao Estado, que tem um orçamento de 100 bilhões. Você vai pagar 30 bilhões. Como é que vai pagar 30 bilhões? Há um câncer de empresa como é essa Andrade Gutierrez, que estuprou o país, que cometeu crime para todo lado. Te falo mais, essa empresa montou um setor interno, isso que tem que ser descoberto, para fraudar prefeitura, para fraudar estados. Uma máquina de gerar precatório, dívidas, que já gerou bilhões de lucros, Andrade Gutierrez. E aonde estão os presidentes da Andrade Gutierrez? Estão soltos. Eu escrevi uma carta aberta no jornal a Eduardo Borges Andrade, filho. Era presidente de 78 a 2001. Essas coisas aconteceram na administração dele. Uma fraude em cima da outra. Não pode ficar dessa forma. O país não pode se submeter a uma coisa como essa. Porque essa, e além de roubar dinheiro público, inviabiliza qualquer administração.
Nós perdemos... Eu sou prefeito há 2 anos e 10 meses. Eu devo ter perdido mais de metade do meu mandato para defender Betim de um assalto igual a esse. Com advogados, os advogados da Andrade Guterres me ofenderam no processo, que eu sou demagogo, eu sou um político. Entendendo? Pessoas que sabem perfeitamente que estão defendendo uma fraude descarada. Só que quem é que defende isso aí? Nós temos 5, 6 processos que não andam na justiça, mostrando que é fraude. O Tribunal de Contas da União, você era deputado federal, né? Levamos, eu me lembro, o Tribunal de Contas da União. Estivemos lá. Saiu o laudo do Tribunal de Contas, não existia essa dívida, é uma fraude. É uma fraude. E nós temos que pagar uma fraude. Pior, auditados têm mais de 2 bilhões de reais que já tiraram, se nós corrigimos, que tem que devolver a Betim. E eles invertem os valores das coisas. Já roubaram, já tiraram de Betim o sangue até a última gota, querem mais. E olha que com Belo Horizonte fizeram a mesma coisa. Nós somos obrigados hoje a entrar dentro dos precatórios, pago pelo Belo Horizonte, pago pelo Mato Grosso, pago na Amazônia, pago em Alagoas, pago em várias outras coisas, como eles arrombaram a Copel no Paraná. Hoje eu coloquei uns 20 auditores para levantar o Brasil inteiro o que eles fizeram. Vamos publicar um livro, vamos fazer um filme, vamos até onde for necessário. Betim não pode pagar uma coisa como essa. Tem uma população sofrida. A Correio de Betim, do norte de Minas, de tudo quanto é lugar. O perfil da nossa população é de pobre, carente. Como vão tirar dessas pessoas? Como vão tirar dessas pessoas o imprescindível para tratar de saúde, para tratar de creche? Nós temos 6 mil crianças fora de atendimento, que nós temos que pôr para dentro. Como é que vamos pôr para dentro, pagando isso aí? Com retenções uma atrás da outra, com um município que encolheu 40% da sua receita. Eles estão tirando, sabe, de gente que já está em estado de insustentabilidade, estão tirando a última gota de sangue. Portanto, tem que se erguer da cadeira, entendendo? E apelar para a legítima defesa da vida. Porque o corrupto não olha no olho da sua vítima. Esses corruptos aqui, colarinho branco, petrolão, mensalão, não olham no olho da sua vítima. Mas vítima lá na ponta, na pobreza, na fila do SUS, na bolsa, na falta de alimentação, nas creches que estão hoje um gravíssimo problema, o pré-escolar em todo o Brasil, porque não haverá, tiram recurso que exatamente vão deixar na fila pessoas. Uma cirurgia são R$1.500. Tirando 480 milhões, vão deixar aí que 300 mil cirurgias atrasadas. O equivalente em 10 anos a 3 mil empregos que nós temos que pagar de um precatório. Pelo resto, a pagar de uma ponte que fizeram pela metade. A outra metade foi licitada a 6.900.000 está sendo construída. O resto a pagar, ou seja, uma diferença sobre a primeira parte da ponte, que 50%, deu 480 milhões. Um viaduto? De um viaduto, é isso. Você faz 60 viadutos, até porque há outra fraude dentro do processo, nítida fraude sobre a correção monetária. Eles entraram e ninguém defendeu na prefeitura e passou em julgado em 2001 que a dívida, uma dívida irrisória, era uma dívida, sei lá, que hoje seria 3, 4 milhões, 5 milhões, virou 100 vezes mais, porque a correção monetária era 30% ao mês, não pegaram o último mês da obra, e a diferença era sobre o último mês, pegaram o primeiro mês da obra, portanto, multiplicaram por 20, 30 vezes a diferença. Há uma fraude atrás da outra. Ninguém defendeu. Depois as relações da família Andrade com determinados partidos, eu não vou tomar mais o seu tempo, até porque falei demais. Mas não, nós fica à vontade, prefeito. Não, fica à vontade. Nós publicaremos isso. Betim precisa saber da verdade. Minas precisa conhecer essa verdade. Da verdade. Agora, assista Brasil em Vertigem. Assista a Helena.
feita pela Petra Costa, é Petra Costa Andrade, porque ela casou com Manuel Costa, que eu conheço perfeitamente, de Itanhandu. Veja, a Marília Andrade fez esse Brasil em Vertigem, até que é um filme interessante, né? Só que exatamente ela poderia dar algumas explicações sobre essa dívida. Como a dívida que tem, como o acerto que fizeram em 1998, dia 10 de outubro de 98, 10 de outubro de 98, que depois se converteu em lei dia 27 de janeiro de 1999. O número da lei é 7639, que hoje até sumiu da internet, mas ela existe. Entendendo? Esses números são suficientes para dar um recado à senhora Marília Andrade, que foi casada com Luiz Fabre, né? O assessor de assuntos internacionais, depois no primeiro governo Lula. Casado com a Marta Suplicy. Bom, tem muita coisa que vai sair disso, porque nos obrigaram a entrar nessa fossa sanitária que foi deixada entupida pela Andrade Guterres. Como de Blairo Maggi está sendo para ser preso. O último precatório pago pela Andrade Guterres, 288 milhões. Em Mato Grosso, teve 104 de propina. Não sou eu que estou dizendo isso, mas o sucessor de Blairo Maggi, que foi pego, né, em flagrante, fez a delação, 104 milhões foram distribuídos em propina. O Blairo foi ministro da Agricultura, né? Na liquidação também desses precatórios, é uma outra usina de dinheiro. Porque é vendido o precatório para um picareta, um doleiro, que distribui dinheiro, né, propina para todas as pessoas que colaboraram para a liquidação do precatório. No caso, o Blairo Maggi mandou a distribuir, bancou toda a campanha dele, não sei de quantos políticos estão envolvidos. 288 milhões de precatório, 104 foram deixados para ele. Normalmente esse precatório, a metade vai para o bolso de quem colaborou. O Ministério Público Federal abriu investigação também sobre esse precatório. Em Campo Grande, o Toffoli, em 2012, descobriu uma outra fraude igual a essa. Sérgio Ferrari assinou, em 1988, um reconhecimento de dívida inexistente da limpeza da Lagoa da Pampulha, diferença da limpeza da Lagoa da Pampulha. Bom, eu fiz a limpeza em 1993, doei à prefeitura, porque como morador na beira da Pampulha, as minhas filhas eram trucidadas pelos pernilongos, devido aos aguapé. Gastamos, na época, $250 mil. A diferença deu 300 milhões de dólares, né? Um acordo muito bem feito, extrajudicial. São coisas absurdas. Esse país, a desfaçadez, a perversidade da corrupção, e desses caras aqui, né? Famílias abastadas, com dinheiro, precisa ganhar dinheiro em cima dos pobres, precisa ganhar dinheiro em cima dos esfomeados, precisa matar gente para acrescentar mais alguma coisa ao patrimônio que não sabe mais onde enfiar. Eduardo Borges de Andrade, pega aí na internet, ele é administrador, sócio de empresa com 702 bilhões de reais de capital. Precisa tirar 480 milhões dos pobres de Betim? Em Betim nós temos 250 mil pessoas que são quase indigentes. Saiu a Fiat, deixou 20 mil desempregados só nas indústrias metalmecânicas do município e não voltou. Metade da Fiat foi para Pernambuco. O polo acrílico, que era destinado a Betim, está hoje lá em Camaçari. Braskem, BASF levaram para lá. É por aí afora. Betim está destruída, está bombardeada, entendendo? É igual Bagdá no último dia da guerra que os americanos lançaram contra ela. Não tem o que se sustentar. E tem olha, mas estão saindo a cada dia porque vem pessoas da época que trabalhavam, estão dando depoimento, falado, escrito, estão apontando, tem fraude para todo lado. Não, e Betim não é que pode fazer um acordo com Andrade Guterres. Ela tem a receber uma fortuna de dinheiro que Andrade Guterres levou. E está auditada.
Está hoje tem hoje um processo que pretende mais uma terceira auditoria e todas elas, olha, batem na certa. Por quê? Até então, esconderam os documentos que liquidam a dívida, mas esses documentos apareceram. São créditos bancários feitos através da Caixa Econômica. Já receberam, na época do Bio Amaral, do Newton Amaral, que foi prefeito em 1985, uma fortuna de dinheiro. E apareceu também que os documentos são pós-datados, foram feitos fora de ordem cronológica, que as assinaturas são falsas. Hoje está aparecendo de tudo. Essa aqui é uma perversidade que cometeram. Desculpa ter falado muito. Não. Espero que tenha dado ideia daquilo que nós estamos enfrentando. E também, nós estamos cansados, porque em vez de trabalhar em um momento tão crítico para o país, em vez de poder dar assistência à população, nós temos que nos defrontar com o assalto que está sendo feito aos municípios. O assalto que está sendo feito por essas pessoas, que para eles, o município de Betim é igual, sabe, um mosquito para um elefante. Tem que esmagar o mosquito. Então, eles se nutrem dessas coisas, né? Como esse é um absurdo. Mas nós hoje tem essa manifestação de hoje, o povo toma consciência. Eu te falo, amanhã vai ser mais. Amanhã vão na Assembleia. Se prepare Belo Horizonte. E eu não estou conduzindo essa manada aqui. Desculpa o termo manada, esse grupo. Entendendo? Que parece essa multidão. Um estouro de boiada, entendendo? E pessoas que estão de saco cheio, que não aguentam mais, entendendo? Trabalhar, que é feita de otário. Uma empresa que arrebentou o Brasil, vem agora ganhar um precatório de 480 milhões. Fosse, digamos, uma empresa decente, a mais corrupta de Minas Gerais, na história de Minas Gerais, vem ganhar 480 mil de Betim para um resto a pagar de uma ponte. Fala, não, mas tem uma avenida. Não interessa, tanto a avenida como a ponte, não custaria hoje fazê-la mais que 30 milhões, assim, por uma grande empreiteira. As empreiteiras que nós contratamos hoje trabalham muito mais barato do que isso. Mas custaria 30 milhões. Tanto a avenida como a ponte. Nós estamos fazendo 50% da ponte com 6 milhões e 946 mil reais. Como é que podemos pagar 480? Ou seja, é um disparate. E nós temos que brigar e ninguém dá ouvido. Entendendo? Agora, o povo está de saco cheio, porque isso está afetando eles. Nós vamos ter que mandar embora muitas pessoas. Nós hoje emprestamos ao Estado mais de 400 pessoas, porque o Estado está falido. Nós mantemos a Hemominas, o IML, a FEMIG, o Serviço de Segurança no município. Hoje o Estado de Minas Gerais está falido. Tudo cai em cima dos municípios. Portanto, nós conseguimos recuperar o índice de segurança, aumentar a produção. E aumentar a produção não porque temos mais recursos, mas mais eficiência. E hoje, em Betim, cada centavo é gasto com austeridade, com competência, com honestidade. É isso que está acontecendo. Doutor Bruno Cipriano, que é procurador do município de Betim. Doutor Bruno, juridicamente o que pode ser feito ou já não pode ser feito mais nada? Não, nós hoje temos uma ação em cada instância da justiça. Primeiro, contestando a dívida. Temos 2 na primeira instância, temos 2 na segunda instância, temos uma no STJ e uma no STF. Inclusive, com relação a esse bloqueio que o prefeito falou, entramos com um pedido de suspensão perante o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha, na quinta-feira última, e temos grande esperança que ele vá, em vista do perigo que esse bloqueio representa para a ordem econômica, social do município, para a saúde, educação, ele vá suspender. Mas estamos sim, em todas as instâncias, contestando os documentos que geraram essa dívida, a própria dívida. Estamos pedindo de volta o valor que nós pagamos a mais. E, Claudio, eu ainda acredito na justiça, sabe? Mesmo com todos esses tombos que nós tomamos no decorrer do caminho, eu acho que juridicamente todas as ações que o município, a pedido do seu Vitório, foi feito, todas as ações possíveis já foram intentadas. Mas assim, a cada dia
isso é incrível, a gente descobre um novo elemento, uma nova falsidade, um novo elemento que vai nos fundamentar a entrar com uma nova ação contra essa fraudulenta dívida. Eu continuo com o Patrulha da Cidade, recebendo o prefeito de Betim, Vitório Medioli, e o procurador do município, Bruno Cipriano. Doutor Bruno, esse bloqueio de 47,8 milhões dos cofres públicos de Betim vai ou não vai inviabilizar a administração do município? Vai atingir quais pontos? Vai inviabilizar. Só para você ter uma ideia, Laudívio, corresponde ao valor anual gasto com assistência social no município. Como o prefeito disse, é o valor de uma folha de pagamento. E esse bloqueio é feito da seguinte forma: vai na conta do município e bloqueia esse valor. Tendo ou não tendo. Isso, tendo ou não tendo. Então, até atingir esse valor, vai bloqueando. Então, você imagina como que a administração pública vai conseguir no mês, a partir de 5 de novembro começa o bloqueio, para atingir o valor para pagar o salário. Não vai atingir, nós recebemos toda terça-feira o ICMS. Então, vai recebendo e vai bloqueando até atingir o valor de 48 milhões. Vai inviabilizar. Tanto que o prefeito já decretou calamidade pública, que é o estágio máximo da calamidade. E superior a isso, só se fosse o estado de sítio, que aí é o governador de estado que vai ter que decretar. Mas se esse bloqueio cair, o município simplesmente vai parar de prestar assistência à saúde, à educação para a população, porque o servidor não vai receber. Eu sou servidor e conheço os meus servidores, sei que muitos deles não vão trabalhar sem receber, não é como no estado, que, né, teve aquela, é mais espalhada, a gente sabe que ele não vai trabalhar. É o caos total para a administração municipal. Prefeito Vitório Medioli. Aproximadamente 8 mil pessoas se manifestaram hoje lá em Betim, ali na região do viaduto Jacintão. E são pessoas da comunidade, são moradores, são comerciantes, são aposentados, são estudantes, são pessoas do povo que ali estavam. Sim, não são os sindicatos. Sim, mas o sindicato, apesar de disputa entre um ou outro, todos estavam lá. Estavam juntos, né? 35 sindicatos. Não, tem alguns que não foram, até porque não teriam como se apresentar lá, mas por razões políticas. Mas havia lá muita gente e povo, pessoas preocupadas, servidores públicos de carreira. Nós não intimamos ninguém a chegar lá, apenas falamos, coloquem uma camisa branca. Os organizadores, não fui eu. Até eu procurei me manter distante dessa organização, porque eu tenho que defender Betim de forma institucional. Mas não queria também participar, mas me imploraram de estar lá. Porque se não estivesse lá dando a minha palavra, estaria, de certa forma, fragilizando esse movimento. E hoje, o debate nos últimos dias foi muito intenso. Porque quando assinamos o decreto de calamidade pública, a calamidade pública é quando não há mais condição de atender o público. Reduzimos os horários da prefeitura e também colocamos que todos esses serviços estão sendo colocados em questionamento, em perigo, porque o Estado não está mantendo ele. A prefeitura, além de não receber o dinheiro do Estado, tem que dar dinheiro ao Estado para fazer aquilo que é o dever dela. Vários órgãos, aliás, praticamente todos os órgãos hoje do Estado que funcionam em Betim são mantidos pela prefeitura. O Detran, nós temos 45 pessoas. Hemominas tem lá dentro 18 pessoas. Emprestamos 8 médicos da FEMIG. IML é só gente da prefeitura. Não sei te dizer quantos, mas Polícia Militar tem muitos emprestados da prefeitura. No Judiciário, no Fórum, tem 150 pessoas emprestadas da prefeitura. Ou seja, o próprio serviço do Estado depende hoje do município. Apesar do Estado não repassar nem aquilo que é constitucional. E nós falamos, olha, nós continuamos a emprestar, mas o ônus, o dinheiro, o Estado vai ter que pôr. Porque eu não sou um poço sem fundo. A prefeitura não é um poço sem fundo. Nós não temos como assumir dívida para bancar esse tipo de serviço. Portanto, naturalmente, estão afetados.
Estão afetados, porque quero ver quem é que vai trabalhar sem receber. Aí noticiamos todos os órgãos externos que as sessões serão onerosas, ou seja, aqueles que nós estamos emprestando, o salário deverá ser reembolsado ou pago diretamente pelo próprio setor. Aí deu pânico. Ah, não, agora quem vai tirar sangue? Vai tirar sangue em Belo Horizonte. Ou vamos agora reestruturar também a Hemominas, porque manter lá um serviço praticamente 24 horas. Pode ser feito 2 vezes por semana. Isso vai reduzir. Só que é do Estado, mas quando paga o município, não, fazem o que eles querem. Entendendo? Hoje precisa também, nós recebemos os pedidos, me dá 10, 20, 30, 40, 50, 100, entendendo? E nós estamos cedendo, mas hoje não tem mais essa condição. A gente tem que pagar suas obrigações em dias, né? Não temos condição, temos, te falei, milhares de cirurgias eletivas ainda na fila, e nós precisamos. Quantas pessoas hoje chegam na urgência, no pronto-socorro, com uma vesícula estourada, com um duodeno estourado, porque estão na fila da retirada de vesícula biliar, pedra de rins, centenas, milhares, hérnias para retirar. Só tem aí, nós estamos organizando um mutirão que será impedido por essa retirada, de mais de 1.200 hérnias. Daí afora, nós já zeramos cataratas, fizemos 5.000 cataratas, sem recursos também adicionais, gastando aquilo que já poderia ter dado. Isso não dava 1.000 cataratas, nós fizemos 5.000 com os mesmos recursos. A hemodiálise, nós tínhamos um déficit de 100, hoje temos um superávit de 135. Além de atender Betim, atendemos gente de fora, sempre com os mesmos recursos que gastamos outros. Agora, a dificuldade, entretanto, chega num ponto que, por quanto seja competente a eficiência, a gestão, não tem como suportar mais. Portanto, é injusto. É injusto, porque nós temos um orçamento, nós encolhemos todas as nossas despesas, nós ajustamos, e aí vem um Estado te tira o dinheiro, vem dívidas de outras administrações, pipoca aí uma dívida de 30 milhões de INSS, outra de 16 mil de PASEP, porque não pagava, tinha muito mais dinheiro, não pagava, não repassava ao nosso Instituto de Previdência. Pegamos 581 milhões de dívida com o Instituto, renegociamos, hoje estão 350. Nós estamos querendo realmente sanear Betim, mas não tem como. Bom, mas aí te falo, essa dívida, você me fez a pergunta, você tem novidade? Tem sim. Há uma novidade, prefeito. Primeiro, na última semana, o ex-secretário de governo do Oswaldo Franco, o José Roberto Marcelino, que foi secretário de governo, testemunhou vários fatos. E também ele, digamos, pôs a mão na consciência, ele achava que essa dívida nunca poderia passar, porque é uma dívida esdrúxula, uma dívida que não tem pé nem cabeça. Mas veio relatar e fez depoimento que Andrade Gutierrez bancou a campanha do Oswaldo Franco em 1988, quando se elegeu prefeito. E que, no término da campanha, o secretário da Fazenda deveria ser o próprio José Roberto Marcelino, mas o Oswaldo Franco falou, olha, não tem jeito. Eu devo, o único compromisso que eu tinha era de colocar funcionários da Andrade Gutierrez na Secretaria da Fazenda. Colocou o secretário da Fazenda, indicado pela Andrade Gutierrez, e eu entendi que era um funcionário retirado da Andrade Gutierrez e colocado lá dentro. Mais 2 assessores. Um, Elias Dimas. E são esse Marcos Milton, Elias Dimas, que fabricam 2 documentos. Que, pelas características, primeiro, não foram produzidos na prefeitura. Não havia impressora matricial, não era como se chama, digitalizada ainda, não havia
não digitalizado, não havia sistemas eletrônicos na prefeitura, se fazia tudo a máquina de escrever. Todas as contas, as correspondências são feitas em uma matricial. As datas são construídas, nenhuma correspondência é numerada. Hoje, no protocolo da prefeitura, quando você manda tem que ter o número de protocolo. É um documento oficial, é um documento público. Nenhum deles tem número sequer. Não tem nem carimbo da prefeitura. Às vezes assinam, entendendo? São todas feitas fora da prefeitura, esses documentos. Né? Com data de 1989, 1990, 1991, não tinha até lá nenhuma matricial. Os próprios Secretaria da Fazenda não era automatizada, entendendo? Portanto, onde é que foram feitos? Os dois eram funcionários da Andrade Gutierrez. E os dois, e hoje não só Roberto Marcinho, mas outros estão aparecendo, que os dois respondiam não a Osvaldo, mas a Andrade Gutierrez. Foram eles que formaram essa aí. Também surgiu hoje mais uma, essa é de cair morto, entendendo? De susto. Porque o documento que Osvaldo Franco assinou, essa aí é a primeira vez que se faz, que é dada essa informação. Entretanto, nós reviramos, olhamos, é estarrecedor, porque é grosseira a falsificação, inclusive da assinatura do Osvaldo Franco. Assinatura falsificada, a assinatura do Osvaldo prefeito. Franco é falsa. O documento não é em ordem cronológica. Que assina não é o diretor da Andrade Gutierrez, que tinha procuração para representar Andrade Gutierrez dentro da prefeitura. E outra coisa, foi feita a posteriori, não segue a ordem cronológica, porque há várias prorrogações da obra. E a última, dentro do governo Osvaldo Franco, foi em 1º de dezembro de 1982. O fechamento da obra com o reconhecimento da dívida é datado 8 de novembro. 23 dias antes. Você vê como se fala. Mas na Itália se fala que o diabo enche a panela, mas não bota tampa, né? Aí o esterco do diabo pulou fora da panela. Hoje aparece isso. Pega esse documento. É falso. É falso. A assinatura do Osvaldo não é a assinatura do Osvaldo. É uma imitação da assinatura. Ou também é uma... Surgiu hoje? Surgiu hoje. Nós tínhamos uma coisa pior ainda. O documento foi feito tão estupidamente. Osvaldo Franco e com V. Todos os documentos são Osvaldo Franco. Esse Osvaldo é com W. Você imagina, é com W. Rebatizaram. Quem assina todos os documentos pela Andrade Gutierrez até 1º de dezembro, que é o último ato da obra, é um tal de Rony Guasi Rezende. Quem assina o termo de fechamento da obra, é 23 dias antes da prorrogação, é um absurdo. É um tal, isso aí é histórico, Sidney Antunes Filho. Até citado em livros de problema de empreiteiro naquela época. Mas, você vê, portanto, o que é? Para nós agora, nesse quebra-cabeça, que para o ouvinte aqui da rádio não tem muito sentido, mas se encaixa uma em cima da outra, agora não escapa. Na verdade, formou o Escapa. quebra-cabeça. A assinatura é falsa. Fechou. A assinatura é falsa. Você olha, olho nu, você vê. Só que ele também bota Osvaldo com W. Quem assina não é ele. E quem, para dar também substância, são dois picaretas, que não tem nada a ver com as coisas. Entendendo? Que são também a posteriori. Porque houve uma outra fraude, é uma camada de fraude, uma em cima da outra, mas hoje se entende perfeitamente. Porque naquela época, sabe, não havia meio de digitalizado. Não, um empreiteiro mandava no país. Era uma fábrica, né? Uma fábrica, uma usina, um laboratório com
o Lula diria, de maracutaias, Petrolão, Mensalão, pega qualquer coisa. Tem presidente da República suicida lá no exterior de tanta coisa que fizeram. Agora, aí pega, fala, não, bota esse documento. O documento, a data, 8 de novembro de 1982. É esse o documento, o primeiro. Porque Ivair reconhece 1991, dizendo, não, eu estou revalidando esse documento. De 9 anos anteriores. Sim, mas Ivair também se enrola. Nós temos que se enrola. Na realidade, ele ajudou a entender como são uma camada de fraude em cima da outra. Ele vai ter problema. Vai ter problema. Porque não é difícil hoje mostrar isso, entendendo? Que as pessoas eram infiltrados, né? Infiltrado. Pandora Guterres, ela colocou lá dentro funcionários dela, cedeu funcionário dela para fazer esse tipo de documentação. Depois abusou, porque o primeiro reconhecimento da dívida, com certeza, foi feito a posteriori, para justificar um pagamento em 1985. Aí tinha que dizer, olha, 1985, 8 de novembro, era uma semana de 82, uma semana antes das eleições, que naquela época aconteciam em 15 de novembro, dia da República. Todas as eleições eram em 15 de novembro. Né? Era no feriado da República, até a eleição do Collor, que foi em 15 de novembro de 89, mas era 15. Aí, para dar legitimidade, fazem a posteriori um documento 8 de novembro, ou seja, uma semana antes das eleições, que o apoiado pelo Oswaldo perdeu. E quem ganhou é Biomaral. E quem fez o pagamento depois de uma diferença que não existia, mas foi fabricada para justificar o pagamento dele. Agora as coisas começam a encaixar, né? Mas isso aí vai dar uma novela, dar um filme. E hoje não sou apenas eu que entendeu isso, porque hoje temos lá auditores, temos pessoas que sabem vasculhar esse documento e hoje estão sendo colocados em ordem. Não se escapa, entendendo? Não se escapa. E outra, justificaram um pagamento que foi, se essa dívida, digamos, que Oswaldo teria assinado e nunca assinou, porque a assinatura não é dele, é falsa. Esse documento foi fabricado depois, né? Foi fabricado depois e colocado lá dentro. Provavelmente não foi fabricado depois da morte do Oswaldo Franco, que ocorreu em 91. Porque a Adriana Gutierrez entrou dia 7 de novembro de 91 com esse pedido. Aí, então, lá dentro tinha primeiro um rombo desse pagamento que foi feito dia 8 de janeiro de 1985, também. Uma semana antes do Tancredo ser eleito nas indiretas já. Portanto, há toda uma sequência. Eles fabricam, falta uma semana, botam isso. Falta uma semana, botam isso. Em Belo Horizonte, fizeram uma semana depois das eleições, para pagar a dívida do Lula. Isso aqui é bacana. Isso aqui dá um filme que a Petra Costa deveria pegar e fazer, porque ela sabe também o lado de lá. Entendendo? Aí tem a mãe que pode explicar como é que aconteceu. Mas tem coisa esclarecedora. De qualquer maneira, tudo isso vai aparecer, entendendo? Tem, inclusive, pessoas interessadas a desembrulhar esta coisa. E, na realidade, Betim tem muito a receber, não tem nada a pagar. Tudo que tem a pagar se baseia em fraude, falsificações. Hoje temos certeza disso. E tem, na realidade, um grande pagamento que foi feito a mais. E já tem um processo, que o próprio Bruno pode explicar, que está correndo para pegar de volta dinheiro do André Gutierrez. Doutor Bruno, em relação a isso. Inclusive o prefeito tem razão, porque esse documento que nós acabamos de descobrir que era falso, ele só aparece
no processo judicial que a Andrade move contra o município em novembro de 91. Não está no arquivo municipal? Não, ele aparece no processo judicial, ou Nenhum seja... deles está no arquivo municipal. E olha que essa... Nada, nenhum desses documentos? Tudo fabricado lá. Inclusive é importante salientar que esse processo... É bom que Eduardo Borges da Costa, alguém, por favor, passe essa entrevista que eu dei. Não, é Eduardo Borges Andrade, né? Ainda está vivo. É bom que ele ouça. E chame o pessoal dele, os advogados dele, para fazer uma análise dessas coisas, porque o responsável é ele, tá entendendo? Porque os únicos 2 documentos que Andrade juntou no processo quando entrou cobrando o município em 91 foi a confissão do Oswaldo, que nós descobrimos que é falsa, e a do Ivaí, que ele afirma ser verdadeira. Então são os únicos 2 documentos, não tem uma medição, não tem nada, só tem esses 2. Se um é falso, que a justiça me perdoe, com todo o trânsito julgado e tudo, deveria ser completamente anulado. Inclusive porque o Ivaí fala que ele só confessou porque o Oswaldo confessou. Então não existe confissão de dívida alguma. Bruno, 8 de agosto de 2018, STF reconhece imprescritibilidade de ação de ressarcimento decorrente de ato doloso de improbidade. Isso é um ato doloso de improbidade. Né? Ou seja, não prescreve ato doloso de improbidade. Aqui tem falsificação, é fraude. Tem crime. Mais doloso e mais ímprobo do que esse, não existe. Não prescreveu. Entendendo? Agora, nós transitamos em julgado, mas esse ato, esse é muito mais grave. Essa coisa não transita em julgado, é imprescritível. Daqui a 100 anos pode ser cobrado. Não há prescrição. Esse aí foi reconhecido pelo STF dia 8 de agosto de 2018. Pacificou. Como o Toffoli pacificou em 2012, que num caso igual da Andrade Gutierrez em Campo Grande, o agente público não faz reconhecimento, não é suficiente o reconhecimento do agente público. Entendendo? Ele tem que ter comprovação, tem que ter medições, tem que ter documentação, lançamentos contábeis, lançamento na prestação de conta. Não tem nada, zero à esquerda. Esse é um fabricado fora da prefeitura, documentos produzidos fora da prefeitura, com funcionários cedido pela Andrade Gutierrez e também encaixado dentro do processo de maneira extemporânea. Eu te falo, o aperto que nos gerou isso, movimentou para que se fuçasse, se revesse mais uma vez isso. Havia um grande sentimento da fraude. E todo mundo aí na prefeitura sabe. Como é que é? É dedutível que é uma fraude. Como é que é um resto a pagar de uma ponte que custa hoje 7 milhões, dá 480 a pagar? Entretanto, os advogados da Andrade Gutierrez colocaram, e não foi defendido não foi defendido, não sei te dizer a data exata, mas no final da década de 90. Não foi defendido como deveria ter sido. Portanto, as contas também foram multiplicadas por 20, 40. Está entendendo? Porque a correção monetária foi jogada para trás. Em vez de ter, digamos, uma correção monetária de 3 anos, de 2 anos, 10 anos, ela teve de 13 anos. Num período que a inflação, historicamente, era de 300, 400, 800% ao ano. Entendendo? E houve um erro de conta. E os valores eram pequenos. A obra no total, a valores atuais, seria cerca de 23 milhões. 23 milhões corrigido. Na época o salário mínimo era mais baixo, o cimento era mais baixo, tudo. Mas era uma obra relativamente pequena. Entendendo? De uma laranjada tiraram 10 tambores de suco. É isso que aconteceu. Tá entendendo? É o carrapato que, delirando, quer engolir a vaca. É isso que Andrade Gutierrez fez. Engoliram a prefeitura de uma obrinha de nada, fizeram uma coisa que é um escândalo. Senhor Eduardo, escute isso, porque esteja atento. Essa questão não vai parar por aí, vai lhe dar problema. Ainda está tempo. Bom, doutor Bruno Cipriano, que é o procurador do município de Betim, quero agradecer muitíssimo
a sua visita, a sua vinda aqui. Prefeito Vitório Medioli, mais uma vez, muito obrigado. E esse microfone aqui é do povo, esse microfone aqui está aberto para que possamos discutir os problemas que diretamente afetam a vida do povo de Minas Gerais. Obrigado, Laudívio. Também obrigado duplamente, né? Porque está dando para todos nós um programa aberto, um programa que acompanha essa patrulha, acompanha o que acontece em Belo Horizonte, e a sua figura, né? Até não só de profissional de mídia e de rádio, mas também como ex-parlamentar, essa experiência de deputado te deu um grande crescimento pessoal que você está colocando hoje à disposição de todos nós. Obrigado, Laudívio.